Porque o Trump não é bobo, sabe o que está fazendo, e o Lula se colocou nessa situação e vai ter que pagar o pedágio, sim, por ter falado tanta besteira. Que, sim, o Lula, a gente sabe o que está fazendo. Ele está fazendo de propósito. Tudo que ele quer é a desculpa perfeita para romper de vez com o governo americano. Ele quer romper com as relações internacionais e diplomáticas com os Estados Unidos. É triste falar isso, mas ele tem a devida instrução, ele tem os relatórios. E mesmo assim ele toma as decisões de só dobrar a crise. Agora, quando a gente pensa no medo, né, que foi expresso pelo Fernando Haddad, o ministro Fernando Haddad, de que, olha, eu estou construindo ali o caminho para uma ligação futura, mas eu não quero que o presidente Lula seja humilhado, naturalmente a gente vai lembrar do caso do Volodymyr Zelensky, e aí, quando aconteceu aquela situação do Volodymyr Zelensky, muitas pessoas falaram, nossa, ele é um garoto, ele, inclusive até do ponto de vista da vestimenta, ele estava vestido de uma forma inadequada. Mas eu enxerguei muita grandeza no presidente ucraniano naquela reunião. Porque ele, gente, quando você tem uma missão com o seu país, e você vive essa missão, se for necessário, você se humilha. Muitas vezes você precisa engolir desaforo, muitas vezes você precisa se relacionar com pessoas que você não gostaria, você precisa participar de situações, não por você, mas muito distante do que você precisa, daquilo que te agrada, mas porque você precisa ser responsável com a sua missão. Então eu vi muitas pessoas criticando o presidente da Ucrânia, mas eu vi uma atitude de profunda servidão daquele homem em relação à Ucrânia. E ele entregou o que o Trump queria naquele momento. Porque quando você está numa disputa com uma pessoa muito mais forte que você pode ser um tolo e provocar um racha impossível de ser consertado, ou se naquele momento o Trump, e foi o que Trump quis naquela hora, porque a reunião era aberta, Trump quis que Zelensky se humilhasse, aceitasse que, olha, então tá bom, eu sou o presidente dos Estados Unidos, essa guerra só pode ser continuada, a sua defesa só pode continuar se eu mandar dinheiro para você, então cala sua boca, que quem manda aqui sou eu. E o Zelensky, ele se colocou nesse papel. Resultado, ele não rompeu relações com os Estados Unidos. Agora, uma nova decisão do presidente Trump, ele vai adiantar o prazo que ele tinha estabelecido para a Rússia fazer o cessar-fogo. Ele jogou ali uma situação de uma tal maneira que, para mim, ele fez um teste com o Zelensky. E o Zelensky passou no teste, porque ele se mostrou não ser um homem orgulhoso, mas ser um homem que serviu a sua pátria. Lula, não. Não bastasse ter falado quando não foi perguntado, tá ali piorando, e agora é o seguinte, o Trump ele é um negociador de verdade. Lula falou, né, que o Trump não negociou 10% do que ele já negociou. Até isso ele teve a pachorra de falar. Mas vamos ver se Lula entende o recado agora, que se ele quiser ter diálogo com o presidente americano, ele vai passar por uma humilhação em público, sim. Eu bato uma aposta com vocês. Porque o Trump não é bobo, sabe o que está fazendo, e o Lula se colocou nessa situação e vai ter que pagar o pedágio, sim, por ter falado tanta besteira. Só que você já imagina o resultado. Diferente de Zelensky, que se submeteu em prol do seu povo, da defesa do seu território, Lula não vai fazer isso porque Lula já negociou o Brasil para a China.